Eu nunca contei isso para ninguém. Essa é a fala que eu ouço todos os dias na mentoria. Eu treinei um rapaz há um tempo atrás e quando ele começou comigo, ele veio depois de eu ter treinado a ex-namorada dele. A ex-namorada, com quem eu passei um bom tempo trabalhando, havia feito a caveira dele de todas as maneiras possíveis. Quer dizer, para vocês terem ideia, ela tinha uma medida protetiva contra ele, então ele não podia nem se aproximar dela. Eu até recordo, pela maneira como ela o descrevia, eu pensei, esse cara nunca vai me procurar e acho que nem adianta eu manter uma amizade, porque ele me seguia, eu seguia ele, e naquele dia eu iria deixar de seguir, iria até bloqueá-lo. E foi quando ele me procurou para ser treinado. Eu jamais esperaria aquilo, porque geralmente narcisistas não buscam mudança, não buscam treinamento. Mas ele buscou. E foi muito interessante ter trabalhado com ele, porque nós passamos 2 anos juntos. 2 anos. Se vocês acham que narcisistas não mudam, esse cara foi a prova de quando a pessoa quer ser diferente, ela se torna. Nesses 2 anos de treinamento, ele foi do narcisista ao homem real. Ele foi de um cara mimado que destruía relacionamentos, destruía pessoas nos relacionamentos, fazia todo mundo se converter às vontades dele, e ele podia, e não teria como ser diferente por ser um moreno, alto, muito bonito, tatuado, quer dizer, o desejo da maioria das mulheres. Não tinha por onde esse cara passava que ele não chamaria atenção. Mas ele se propôs a mudar, ele se propôs a ser um homem diferente. E ele me procurou porque ele havia se relacionado com uma mulher que havia sido a primeira rejeição verdadeira que ele teve. Então ele terminou a relação com a ex-namorada, teve a medida protetiva, entregou tudo que podia entregar. Houve sim uma série de injustiças também nesse sentido para ele. Mas nós fizemos um treinamento durante um pequeno período de tempo e depois de um tempo ele voltou após esse segundo relacionamento breve que teve com outra moça, a qual ele foi rejeitado, e ali sim, ali ele buscou a mudança real. E era um sujeito que não conseguia ficar sozinho, de maneira alguma. Chegava o final de semana, ele tinha que ir para alguma festa. Por quê? Porque quando ele ia para alguma festa, ele chegava a ficar com as 8, 10, 12, 15 mais belas moças da festa. Os amigos odiavam ele, porque cada vez que ele chegava no lugar já sabiam quem queria pegar. Que ia ser as mais top. 10 de 10, 11 de 10, 12 de 10. Você sabe as classificações que homens dão para isso. E ele simplesmente tinha desenvolvido método que ele chegava com a pessoa, ele dava, tipo assim, ó, meia dúzia de palavras, ele tava ficando com ela. Era incrível o que o cara era capaz de fazer, nesse sentido. Mas ele não conseguia ficar sozinho. Ele era um indivíduo que chegava no final de semana, ele tinha que estar acompanhado, ele tinha que estar com alguém, ele tinha que estar com alguma mulher. Ele chegava a ficar com uma moça por dia, facilmente, ou assim, ó, no mínimo, 2 a 3 moças diferentes, belíssimas sempre, as mais cobiçadas por semana. E quando nós começamos o treinamento, eu sujeitei ele a viver o deserto. E ele tinha um padrão, desde quando havia sido educado na infância, de ser rígido. E tanto ele era rígido naquilo que ele escolhia nas festas, escolhia executar nas festas, porque era objetivo, quando ele se sujeitou ao meu treinamento. Ele foi tão rígido quanto. E ele se sujeitou a viver o deserto. E no início aquilo foi terrível, ele não conseguia ficar, ele surtava dentro de casa. Ele surtava porque ele não conseguia concentrar em nada. Ele ficava andando pela casa, perdido, porque ele não conseguia ficar sozinho, e gradualmente ele foi se adaptando ao deserto. E essa foi a primeira parte da construção do homem real. Foi ele viver uma solidão. E esse cara, durante os 2 anos que nós estivemos juntos, se sujeitou a absolutamente tudo que eu o coloquei fazer. Até que, eventualmente, depois de passar do deserto, ter se acostumado a viver sozinho, que era uma coisa absurda para ele, e ter passado uma fase de exposição objetiva, gradual, para a construção de contatos que mudassem o trabalho, que gerassem renda, ele eventualmente se relacionou com uma moça, que ele está namorando até hoje, a qual ele tem um tratamento completamente diferente de tudo aquilo que ele teve nas relações anteriores. Totalmente diferente. Hoje ele consegue ser um homem real com ela. Hoje ele consegue ser alguém que cuida, que dá prazer, que se dedica a uma só pessoa, que assume seus erros, que busca mudança, que busca aprendizado.
foi um caso muito interessante de transformar um narcisista, que não existe narcisista objetivamente falando. O narcisista é um moleque mimado. É alguém que pode tudo, geralmente são homens até bonitos, muito bem apessoados, que sabem convencer as pessoas a fazer o que eles gostam e que por conta disso acaba tendo todas essas liberdades com as mulheres, convencendo elas de tudo que eles querem fazer. E ele mudou do narcisista para um homem de verdade que hoje se relaciona, tem seu trabalho focalizado nos seus objetivos e é uma coisa completamente diferente do inicial. E nesse período, tudo aquilo que ele nunca contou para absolutamente ninguém foi assumido e foi mudado. Foi um dos casos mais interessantes que eu atendi justamente pela diferença do que foi o homem inicial com o homem final ao treinamento. E o segundo caso é um nutricionista, e que foi um rapaz que eu atendi algumas vezes, porque ele ia e voltava ao treinamento a depender do que acontecia com o relacionamento dele. Então, neste segundo caso, nesse nutricionista, ele namorava uma moça de perfil bem sedutora, bem feiticeira, que ele não queria se relacionar. Ele não aguentava mais aquele relacionamento. Eles iam e voltavam a cada semana, tentando sempre reacender as chamas com gravetos velhos de uma relação que já havia acabado há muito tempo, que nunca ia dar certo. Ela era menina de balada. Menina de balada não é para relacionamento, lamento, mas não funciona. E aquela relação que ia e acabava, eu sempre deixava ir e voltar justamente para mostrar para ele. Tu percebe que tudo que tu tá fazendo tá te levando a lugar nenhum? Vocês já terminaram e voltaram várias vezes. Você fica com ela, se enoja, termina, volta em 1, 2 semanas, se enoja de novo, precisa terminar a relação e vocês ficam nisso achando que alguma coisa vai ser diferente enquanto vocês são as mesmas pessoas. E foi um caso interessante porque quando eu informei a ele que ele iria ainda acabar comigo, acabar sua construção e voltar com ela em definitivo, foi exatamente o que ele fez. E qual foi o resultado? Ele, em um determinado momento, me bloqueou, seguiu o relacionamento com ela e voltou 6 meses depois. Em 6 meses, o que ele teve foi uma dívida de 150 mil reais, um carro que ela convenceu a colocar no nome dela e que depois acabou embargado, e ele estava destruído. Esse é mais um daqueles casos que a pessoa vai fazer exatamente o que eu digo para não fazer e por isso ela se fode. Quando ele voltou, ele estava completamente na minha mão. Aí sim, aí eu tinha completamente controle do cara. Ele não tinha nem dinheiro para me pagar, na verdade, ele me pagou com dinheiro emprestado, com coisa que já estava em outras contas, foi maior rolo até para isso. Mas nós começamos a reconstrução dele a partir do deserto, a partir da rotina, a partir da alimentação, do shape e depois que ele já estava com uma vida novamente organizada, nós entramos na mentoria nutricionista cognitivo, que é a minha mentoria de maior ticket, que eu preparo nutricionistas que sejam capazes de fazer qualquer pessoa fazer qualquer dieta. E qual foi o resultado? A renda dele foi de 8 mil reais no início, quando ele estava voltando destruído, para 67 mil reais em um mês, no maior mês, mantendo depois uma média de 40 a 45 mil reais nos meses seguintes. Isso é uma situação muito específica porque é alguém que desafiou aquilo que eu falei, fez exatamente o contrário do que eu disse para fazer, sofreu exatamente o que eu falei que iria sofrer, mas quando voltou a mim, teve muito mais resultado do que eu mesmo imaginava que teria. Mas como ele já tinha uma base para ter esse resultado, quando nós aplicamos para ele a mentoria nutricionista cognitivo, ele teve como ir além daquilo. Esse foi um aluno que ficou comigo 1 ano e meio aproximadamente, em que nós construímos um homem real nele, onde ele passou pelo deserto, passou pela fase de exposição, eventualmente se relacionou com uma outra moça, uma modelo, a qual depois de um tempo ele terminou o relacionamento e então nós detectamos que ele tinha perfil afetivo evitativo. Mesmo caso do primeiro caso, perfil afetivo evitativo, mas que posteriormente nós trabalhamos para que fosse excluído, para que ele se tornasse um indivíduo mais seguro e capaz de manter um relacionamento. Nota-se que em ambos desses casos, desses homens, inclusive ambos eram nutricionistas, eles tiveram uma reconstrução completa pós-término do relacionamento, a qual
Eles passaram pelas fases até se relacionarem, terem aumento de renda, terem uma reconstrução tanto da própria vida quanto da profissão, que é uma coisa que acontece quando os alunos passam por toda a metodologia. Quer dizer, tem uma ruptura, tem uma destruição que leva ele à lona, ele passa pelo deserto, ele aprende a ter uma rotina, a cuidar de si mesmo, aprende a ficar sozinho, aprende a resolver os próprios problemas, se tornar um homem objetivo quando ninguém está olhando. Passa por uma fase de exposição, se expõe aos seus medos, aos seus nojos, às suas dificuldades, constrói habilidades sociais assim, até que eventualmente eles se relacionem, e aí quando eles têm um relacionamento, pode ter uma certeza, vai ser com uma pessoa diferente e com comportamentos diferentes, né? Comportamentos novos em relação àquela relação que os destruiu no primeiro momento. Esses foram 2 casos de homem que eu trouxe para hoje, mas nós temos também 2 casos de mulheres, que é um caso mais recente, de uma moça jovem de 17 anos, que eu fiz um atendimento breve e que eu trouxe justamente porque tem uma coisa bem diferente, que é a primeira relação, que é iniciar uma relação cheia de expectativa de como essa relação pode ser, esperar que seja o único relacionamento, e mesmo que seja católico fervoroso, em geral, a primeira relação não vai ser a última. Eu sei que a expectativa é grande, que o desejo pode até ser mútuo, mas dificilmente vai funcionar. Por quê? Porque o jovem não tem parâmetro de relacionamento. A mulher jovem não tem parâmetro de como o comportamento do homem deve ser. Então ela não sabe exatamente o que esperar, o homem não sabe o que entregar, geralmente esses homens são jovens também, e então ambos vão ficar na expectativa um do outro, e o resultado é que a primeira relação vai ser uma grande, entre aspas, perda de tempo, porque se as pessoas não sabem se relacionar, porque elas nunca se relacionaram, então não se espera que elas saibam, elas vão cometer todos os erros possíveis e não terão nem sequer uma maneira de corrigir esses erros, de reparar, prestar atenção em como que eles ocorreram e mudar aqueles comportamentos ainda durante o relacionamento. Então, a tendência desses casos é que eles durem um bom tempo por insistência, por ausência de critério do que um homem deve se comportar, de como uma mulher deveria se comportar, e essas relações acabam. Então, quando ela me buscou, ela já tinha passado, acho que foi um ano e meio com uma pessoa, tido grandes frustrações por conta disso. Ela esperava que fosse o primeiro e o último, e não foi. E é normal, todas as moças jovens que eu atendo tendem a esse mesmo padrão. Elas se relacionam, como elas não têm critério de como um homem deve se comportar, elas escolhem alguém, geralmente a mais bonitinha, mais popular, ou que tem um bom tratamento inicial, mas que não tem um comportamento objetivo masculino. Lembrando, são jovens, eu já fui jovem, e eu até comparando com os jovens que eu observo, eu era muito mais imbecil do que o pior deles. Mas é uma decepção. E quando eu trabalho com moça jovem, em geral, é isso. E o último caso que eu gostaria de trazer para esse vídeo isso é uma aula, né? É o caso de uma moça depressiva, ex-garota de programa, ex-acompanhante. E é um caso muito interessante porque é alguém que já teve de tudo na vida. Foi uma moça que eu conheci quando eu tinha meus 24 anos e acompanhei a vida dela durante esse percurso todo, meus últimos 11 anos. E ela teve um período no qual ela trabalhou como acompanhante, como garota de programa. Depois ela foi casada com um cara, ela terminou o relacionamento com esse cara. Teve até um caso de ter medida protetiva, esse cara foi agressivo com ela, maltratou o cachorro e tudo. Então foi um caso bem pesado assim. E quando ela me procurou, ela estava depressiva, sobre uso forte de medicamentos para depressão e ansiedade, completamente bagunçada neurologicamente falando, né, por conta da própria condição da depressão e da medicação associada. E eu peguei uma pessoa com baixa renda, numa situação de completo desamparo mesmo, num trabalho que ela não gosta. É um caso que nós estamos ainda, eu estou ainda resolvendo esse. No entanto, o que torna ele interessante pela quantidade de problema associado pelo histórico é que a resolução dele acaba sendo um tanto quanto simplória. Quer dizer, eu não mexo com medicação e eu nem mexo diretamente com a depressão em si. Mas o que nós estamos fazendo? A primeira coisa, a pessoa que chega depressiva chega sem uma rotina organizada. Ela chega completamente bagunçada, com uma alimentação que é tão catastrófica quanto.
E então, primeiro procedimento é organizar a alimentação. Ela precisa de nutriente, porque se ela não tem nutriente, o cérebro dela não tem como dar utilidade à própria medicação depressiva, porque demanda nutriente para produzir neurotransmissor, para o funcionamento adequado do organismo, para redução da inflamação, porque se está inflamado, a sintomatologia depressiva aumenta. Então, neste caso, nós optamos por começar mesmo da alimentação para estabelecer parâmetro da rotina. Então, 4 refeições diárias, a qual eu gradualmente insistir para que ela mantivesse. Nós passamos um bom tempo só nisso, porque se ela tem uma alimentação organizada, ela começa a organizar tarefas da rotina. E a rotina completamente perdida, procrastinando, perdendo tarefas, chegando atrasada no trabalho. Então, focalizando no ajuste da alimentação, nós focalizamos então na rotina e nós introduzimos uma tarefa de assistir um vídeo de limpeza de casa, foi gravada por diaristas diversas, todos os dias, para que ela aprendesse a fazer faxina. Por que isso? Porque ela é muito mal remunerada no trabalho dela. Então o trabalho era terrível, a relação com os colegas de trabalho era terrível, o salário era terrível. Como é que a pessoa vai curar, vai mudar a sua sintomatologia depressiva se todo o ambiente dela só favorece a depressão? Se a pessoa não tem um estímulo para acordar de manhã e fazer as tarefas, não tem medicação que vai deixar aquilo agradável, não existe. Então, todos os dias ver um vídeo sobre limpeza para que ela aplicasse aquilo no próprio apartamento, para que depois ela começasse a aplicar em outras casas, seja por teste, seja por baixo valor, apenas para que ela pudesse ter uma nova profissão e saísse do trabalho que remunera tão pouco. E se vocês forem pesquisar em qualquer cidade, uma diarista pode ganhar de 6 a 8 mil reais facilmente fazendo faxina, o que é muito melhor, ao contrário aos 2.100 que ela ganhava no trabalho atual. E ainda sem poder ter qualquer domínio sobre ela mesma. Então isso para vocês verem uma série de casos que atendi nesses últimos tempos, alguns já resolvidos, que já foram encerrados, outros que estão em resolução, que eu posso trazer gradualmente a continuidade aqui, e que justificam por que os alunos contam coisas a mim que eles nunca contaram a ninguém. É porque eu resolvo. Porque a minha atenção é naquilo que vai resolver o problema, não é somente recebê-los, acolhê-los e justificar as falhas. Não. É receber sem julgamento nenhum do que essa pessoa fez em vida, mas focalizar na resolução do problema de maneira prática e objetiva. Caso você queira ser meu aluno, ter os seus problemas resolvidos também desse modo, sem se sentir julgado, porque você não será, basta você entrar em contato pela descrição, marcar uma sessão comigo, para que a gente possa discutir o seu problema e encomendar a resolução dele. Grande abraço.